Muchas gracias por continuar con nosotros en el lanzamiento del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Lab Capital. Recuerden que este evento está siendo transmitido vía streaming a través de nuestros canales de la Veeduría Distrital, de la página web veeduriadistrital.gov.co y a través de la cuenta @veeduría-bogotá para acceder al link. También ustedes pueden seguir el paso a paso este evento y hacer sus aportes con el numeral Lab Capital. Vamos a dar paso al segundo conversatorio previsto en el marco del lanzamiento del Lab Capital. Este conversatorio ha sido denominado Innovación en Gobierno y Políticas Públicas. Y para ello voy a invitar al escenario a los panelistas que participarán en este segundo conversatorio. Ellos son Rogério Scheidemantel, del Laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil, Lab Hacker. Rogério es ingeniero eléctrico y tiene una maestría en telecomunicaciones de la Universidad de Brasilia. Cuenta con amplia experiencia en diseño de hardware de comunicación e encriptación. Es analista legislativo de la Cámara de Diputados desde 2002, experto en las áreas de proceso legislativo y presupuesto público. Lidera el Lab Hacker desde 2014, donde opera como facilitador en el desarrollo de proyectos de colaboración. Bienvenido. Nuestra segunda conferencista es Angela Hawken, experta en innovación pública, Libnus, Nueva York. Para ella contaremos con el servicio de traducción simultánea a las personas que aún no han podido reclamar la diadema. Para poder seguir a nuestra conferencista pueden hacerlo a la salida del salón, pueden reclamarla. Angela es economista de la Universidad de Witwatersrand y PhD en Policy Analysis en el Rand Graduate School. Fundadora y directora de BetaGov, un centro que proporciona herramientas para desarrollar y llevar a cabo pruebas experimentales de prácticas y políticas con el fin de aumentar el ritmo de la innovación en la justicia criminal y otros ámbitos políticos. Don Powa, de Democracy OS Argentina. Él es comunicador y emprendedor especializado en sustentabilidad, nuevas tecnologías y participación ciudadana. Es cofundador de la asociación civil Amartya, dedicada a la educación en sustentabilidad, y de Implicate, una agencia de comunicación de causas sociales. Nuestra cuarta conferencista invitada es María Hermosilla, de GovLab Nueva York. Ella es magíster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York, especialista en innovación pública, relación ciudadana y gestión de la información. Lleva a cabo investigaciones sobre cómo la tecnología transforma el gobierno, incluyendo innovaciones como Big Data y los datos abiertos, el crowdsourcing y los laboratorios. María es experimentada facilitadora y capacitadora. Diseñó y encabezó el programa de coaching para los Open Government Fellows de la OEA. Nuevamente nos acompañará con la moderación de esta segunda conferencia Juan Felipe Yepes, coordinador del Laboratorio de la Veeduría Distrital, Laboratorio de Innovación a la Gestión Pública. Bueno, de nuevo, buenos días para todos, la gente que está llegando, bienvenida a la sesión. Es el segundo conversatorio que le hemos denominado Innovación en Gobierno y Políticas Públicas. Las personas que están acá, digamos que no trabajan o no están trabajando directamente en laboratorios de innovación público. El único servidor público que está acá es Rogério, que trabaja directamente en Lab Hacker, pero todos trabajan innovación en temas de política y gobierno, ya sea asesorando gobiernos como tal o directamente en gobierno. También es un panel, creo que de lujo, para que le saquemos el jugo con las preguntas. La gente de chaquetas de la veeduría va a estar recogiendo las preguntas. Y nada, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Rogério, que nos va a presentar el laboratorio Hacker de los diputados de Brasil. Rogério. Muy buen día a todos. Es un honor estar aquí a participar de este segundo conversatorio con todos ustedes. Público bastante distinto. Y lo siento que por sermos
trabalhamos em países diferentes, em contextos diferentes. Eu trabalho no legislativo e aqui grande parte trabalha com o poder executivo, distrital, federal. Pero o que posso dizer é que os problemas são similares. Os colegas anteriores mostraram que as técnicas, metodologias se repetem e podem ser utilizadas para os mais diversos casos. Portanto, gostaria de tomar um passeio na contextualização feita pelo Barro. Ok. Contextualização feita pelo meu colega Luti, as manifestações que ocorreram e continuam a ocorrer no Brasil, onde a sociedade clama por mais diálogo com os governos e com o parlamento e as casas legislativas. E um resultado imediato de todas essas manifestações que ocorrem frequentemente nas cidades brasileiras foi a criação do laboratório Hacker dentro do Congresso Nacional, uma experiência única até aquele momento. Em 2014, iniciamos nossas atividades. O Lab Hacker trabalha de forma sinérgica com 3 mundos, digamos, servidores públicos, parlamentários e sociedade, num processo sinérgico, integrado, em que não podemos perder de vista a integração entre os 3 mundos. Acá, uma foto de um trabalho que não é diário, mas é frequente, onde vocês podem perceber os mais diversos tipos de pessoas, funcionários, deputados, periodistas, investigadores e hackers. Um processo, um ambiente de colaboração permanente em que temos de fazer força diariamente para manter esse link entre esses 3 mundos. Neste novo cenário, percebemos que há um novo papel potencial para os parlamentares, deputados e senadores, que são na figura de potencial de facilitadores de crowdsourcing, ou facilitadores de inteligência coletiva. Por outro lado, a sociedade também cambiou demais. Atualmente temos uma representação que a sociedade tem pressa, tem urgência em resolver toda a problemática atual, e esse tipo de contribuição dos cidadãos que têm pressa em cambiar os processos burocráticos antigos, viejos, contribuem para a criação de espaços de experimentação disruptivas em todas as esferas governamentais e esferas de poderes. Especificamente, nós no Laboratório Hacker trabalhamos com 2 lados de uma mesma moeda, duas caras. Num lado temos a transparência, no outro lado, outra face, a participação, num processo de um ciclo virtuoso, onde a visibilidade amplia o controle social. O controle social, por sua vez, demanda maior visibilidade dos dados, das informações. Ciclo virtuoso, de forma que aprendemos a trabalhar com esses 2 lados. Uma outra forma de ver isso é através da participação e da transparência, sendo a voz a participação e a visão a transparência. Precisamos aprender com quem são nossos usuários e de que tipo de trabalho temos de fazer junto a eles. Ao mesmo tempo, temos que saber canalizar a energia, as informações que são cedidas pela sociedade. Uma vez conhecendo a sociedade, uma vez conhecendo o que a sociedade tem a nos oferecer, podemos trabalhar em busca de um parlamento mais aberto e mais transparente. Como fazer isso? Primeiramente, posso dizer que temos que usar toda a imaginação, a criatividade, para estimular o desenvolvimento de ferramentas de transparência e participação. O primeiro passo, outros colegas já citaram aqui,
é a criação de dados abertos. Nós sentimos que esse é o primeiro passo para que a sociedade possa colaborar nos seus diversos pontos de vista, através de desenvolvimento de projetos, de eventos de hackathons, maratonas hackers. Como exemplo, cito Hackathon 2013, que fizemos em Brasília, onde o resultado final tivemos 22 projetos muito interessantes. Gostaria aqui de trabalhar especificamente em cima de 2 projetos que sinto que mostra como fazer a diferença quando o cidadão contribui com o processo. O primeiro, temos aqui a página na internet, nosso sítio, de discursos proferidos por parlamentares. Esses discursos são, a página oferece uma búsqueda muito completa, muito eficiente, com argumentos que podem ser selecionáveis pelos usuários, como fecha, como nomes de deputados, de forma que se busque todas as informações do discurso proferidos em Brasília, na Câmara dos Deputados. São aproximadamente 800 mil discursos, pero é uma ferramenta excelente para os especialistas, excelente para os expertos. Pero os cidadãos comuns confiam nos médios que não têm a capacidade nem de procurar, nem de fazer a busca. Digamos que um cidadão esteja interessado em contactar um parlamentar que faz muitas ações em transparência, em segurança pública, ou em educação ou saúde. Como fará? Um dos projetos vencedores surgiu uma nova mirada sobre esse site. A mirada constitui-se em um sistema onde os temas proferidos nos discursos são colocados em burbujas, onde o tamanho da burbuja é proporcional ao número de discursos proferidos sobre aquele tema. E se com outro clique em cima de determinado tema, no caso aqui economia, um tema muito popular em 2014, aparecem os deputados que proferiram um discurso sobre aquele tema. De novo, quanto maior o tamanho da burbuja, maior o número de discursos proferiu determinado parlamentário. Só com 2 cliques, um usuário que quer acessar um determinado parlamentar pode chegar rapidamente utilizando toda a plataforma de uma forma muito simplificada. Outro projeto que foi apresentado mostra a preocupação dos cidadãos com os gastos parlamentares, como os recursos são direcionados em los mandatos. Acá percebemos um termômetro onde se a agulha chega ao final da escala, ao extremo final, é porque o parlamentário passou todos os recursos, por isso é um deputado gastador. Outra pantalha desse projeto mostra como são utilizados os gastos por companhias. Acá temos gastos com passagens, bilhetes aéreos, incluindo a ubicação geográfica da empresa que foi beneficiada com os recursos daqueles parlamentários. Um terceiro ponto seria a divisão por tipo de recursos, como passagens aéreas, telefonia, gastos com combustíveis, inclusive comparando gastos da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. São exemplos de que a sociedade pode contribuir e pode trabalhar com outros pontos de vista, com dados que são fornecidos pela própria Câmara dos Deputados através de sua página de dados abertos. Mas não trabalhamos solamente com tecnologia, como vimos aqui, temos que trazer o público, nunca perdemos de vista o público, só temos em Câmara dos Deputados, durante a semana, num dia solamente, 20 mil pessoas transitando pela casa. Aproveitamos esse público para trabalhar de forma mais lúdica,
pelo processo de gamificação. Aqui é um exemplo de um seminário internacional que ocorria em Câmara de Deputados. E utilizamos esse evento para fazer um evento de gamificação. O resultado foi que muitos dos deputados abandonaram o seminário internacional e foram jogar com os estudantes, com os desenvolvedores, puderam, de uma forma inteligente, uma forma simples, integrar pessoas diferentes e, principalmente, sobretudo, distensionar a política no Brasil. Aqui é um exemplo desse dia do jogo. Existem outros exemplos. Coloquei aqui um jogo do tipo Monopoly, onde as pessoas aprendem como funciona o complexo sistema de tramitação de projetos nas comissões. Eles aprendem durante o jogo como são as manobras regimentales, as obstruções, como se desenvolve o projeto de a votação e o debate dos projetos. Não nos esqueçamos dos pequenos hackers. Encontramos crianças, ninhos aficionados por tecnologia, e procuramos passar conceitos de cidadania, como o que fazem os deputados, quem usa os recursos, quem juzga as pessoas. São pequenos conceitos, pero muito importantes, basilares para o processo de formação da cidadania. A segunda fase da moneda faz parte da participação. Falamos de transparência, a segunda fase seria participação. Fazemos de forma humanizada também, como ponte entre parlamento e sociedade. Trazemos organizações, instituições públicas. Acá um exemplo que temos o presidente da Câmara dos Deputados, outros deputados e dezenas de entidades que procuram, fazem solicitudes de abertura do parlamento. Essa ponte política, o Laboratório Hacker também está empenhado. Além do fator humano, temos uma plataforma de participação chamada E-Democracia. Aqui mostro rapidamente três ferramentas de participação, cada um em nível diferente de participação. Wikileaks, por exemplo, é uma plataforma colaborativa, onde os cidadãos podem apresentar sugestões e alterações no projeto de lei que estão a tramitar pela Câmara dos Deputados. Um processo mais aberto são as discussões, onde colocamos um fórum inteligente, onde os cidadãos podem trabalhar de forma livre, de forma didática, onde podemos mapear a participação e colocar as participações nos lugares corretos, de forma a simplificar a participação. E o terceiro nível seriam as audiências públicas oficiais, aquelas que os parlamentares fazem diariamente nos plenários da Casa. Elas são transmitidas em tempo real, via internet, onde as pessoas podem tratar de questões com os deputados, fazendo perguntas específicas. Ali, cá está o vídeo. Aqui um chat, um bate-papo livre, e lá cá as perguntas que são ranqueadas pelos próprios presentes na sala de bate-papo, de forma que as questões mais votadas serão entregues e serão respondidas em tempo real durante a audiência pública na Câmara. Todos eles são podem ser utilizados celulares e dispositivos móveis. Aqui gostaria de mostrar um projeto de lei de regulação da internet, ocorrido em 2014, onde houve uma participação massiva dos usuários, de internautas, com várias audiências públicas interativas, vários oradores e contribuições ao projeto de lei. Vários deles foram acatados pelo relator. E o resultado, coloco aqui somente uma página do texto da lei, onde em roxo mostra a participação efetiva e acatada de usuários, de cidadãos que forneceram para o relator a matéria. Acá
mostramos os participantes da sociedade civil que eventualmente colocaram as sugestões e foram acatadas. E, finalmente, consigo ouvir? Essa deputada... Esse texto passou 6 meses em consulta pública no E-Democracia. Pela primeira vez nessa casa, nunca havia acontecido de um projeto ter sido feito de forma tão democrática. Esse texto passou... Solamente explicando, essa deputada ela é paraplégica e participou ativamente do projeto de locomoção de pessoas com dificuldades físicas. É um resultado concreto de nosso trabalho em democracia, onde ela mostra que ocorreu uma grande participação para a aprovação final do projeto. Por favor. Pela primeira vez nessa casa, nunca havia acontecido de um projeto ter sido feito de forma tão democrática. Esse texto passou 6 meses em consulta pública no E-Democracia, recebendo contribuição de toda a sociedade. Pela primeira vez nessa casa, um projeto de lei foi integralmente traduzido na língua brasileira de sinais, para que os surdos do Brasil pudessem trazer contribuição. Foi feito de uma forma para que os deficientes visuais conseguissem acessar o E-Democracia e também contribuir. Com isso, eu termino a minha apresentação, mostrando que pequenos ganhos conseguimos alto impacto na inovação em governo e em parlamento. Muitas gracias. Rogerio, muchísimas gracias. Le damos la palabra a Ángela, quien nos va a acompañar en el panel. Welcome, Ángela. Morning still. Good morning, everybody. And for those of you who are listening to me over a headset, I hope I have a very nice voice. I'm going to try something which is not within my nature, and that is to speak slowly to help the interpreter, because I usually speak very quickly. I'm a professor of public policy at New York University, and I direct a center called Litmus. We're a team of about 20 people working on innovation and testing in the public sector. Our main goal at Litmus is to encourage learning organizations. How do we create learning organizations within the public sector? It's not enough to innovate. You have to know that the innovation you're pursuing is making a difference that you want to see. Some innovations are really bad ideas, right? La innovación, por la causa de la innovación, no es suficiente para que tú te sientas bien por ti mismo, pero lo que necesitas hacer es probar y asegurar que tu innovación funciona. Para hacerlo, creamos BetaGov. Yo soy una académica y nosotros somos culpables de hacer que las personas piensen que la investigación realmente es una cosa grandiosa, fantástica, extraña. Así es como nos pagan a nosotros. Una vez que se conocen el gran secreto que es la investigación y que realmente esto es fácil y todo el mundo lo puede hacer, realmente pues nos van a reemplazar. Típicamente cuando yo empiezo esta presentación tengo un videoclip de mi hijo y más o menos va así. Desafortunadamente él no habla español, así que voy a decirle lo que dice. Está en la pantalla y dice: hola, mi nombre es Daniel, tengo 8 años de edad y yo hago ensayos aleatorios. Y los que no saben, la mejor forma de investigación que tú puedes hacer para determinar si algo funciona es tener pruebas de ensayo aleatorias. Y es la forma más fácil de analizarlo. Incluso lo puede hacer mi hijo de 8 años. Entonces, BetaGov promueve la innovación y las pruebas en el sector público
y hacemos todo esto sin ningún costo para ninguna agencia que colabore con nosotros. Lo que estamos tratando de hacer es infundir la velocidad del sector privado hacia el sector público, porque notamos que en el sector público, cuando tienen la academia e investigación tradicional, realmente esto toma mucho tiempo. Entonces, cuando se hace un reporte pues ya a nadie le importa. ¿Por qué? Porque la persona que pidió el reporte, pues realmente ya no está en su posición, ya lo han trasladado a otra posición. Lo otro es que la investigación realmente cuesta dinero, es muy costosa. Cuando esto es costoso, creamos entonces un monopolio. Solo algunas personas pueden decidir lo que vamos a estudiar. Queríamos acabar con ese monopolio y por eso creamos BetaGov. ¿Qué funciona? La mayoría de las cosas que hacemos en el sector público son políticas y nuestras prácticas tienen una cosa en común y que nadie sabe si funciona. Solo lo hacemos porque lo hacemos o ya lo hemos hecho siempre así. O porque se parece chévere, ¿no? Entonces es una política, pues porque se siente bien, entonces lo hacemos. La razón por la que no tenemos beta data diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer es porque toma demasiado tiempo y dinero hacer las pruebas. Hablamos acerca de problemas basados en la evidencia. Nosotros hacemos reuniones con las personas que hablan acerca de las EBP, prácticas de políticas basadas en la evidencia. Algunas de estas son buenas, EBPs en inglés, algunas no son tan buenas y es muy difícil que las personas determinen cuáles son las prácticas que de hecho tienen la evidencia. Y cuál es una práctica basada en la evidencia, porque si alguien ha pagado allí, esto es lo que está pasando realmente. El otro problema que tenemos es que es algo, si se basa en buena evidencia, que funciona en este lado, y allí, en estas circunstancias específicas, podría no funcionar aquí en este otro lado, en un escenario diferente. Entonces, lo que funciona en su ciudad podría no aplicar en su ciudad. Su ciudad es diferente, las personas son diferentes y todo es diferente. Así, lo que hacemos es tratamos de promover la innovación local de sus propias calles, sí, y con evidencia de allí mismo y que se pruebe allí mismo. El problema del enfoque tradicional es que toma demasiado tiempo. En los Estados Unidos se trabaja en salud o en justicia criminal. Una vez que tienes una idea, hasta el momento de que sea publicada, realmente puede llevar de 5 a 7 años. Entonces, los que toman las decisiones son mucho más rápidos. En las correcciones, el secretario más o menos cambia cada 2 años y los servicios más o menos demoran 18 meses. Entonces, la investigación realmente es irrelevante para las personas que toman las decisiones. Yo leí un documento hace algunos años y es inspirador. Y realmente no tienen que leerlo, pero tengo este documento. Se llama un económico y fuera de control en las etapas de los Estados Unidos. Lo que ellos hacen es tienen personas que exploran en el espacio. Yo tengo la suficiente capacidad para explicarles lo que pasa. Lo que ellos notaron es que cuando nosotros pensamos exploración fuera del espacio, nosotros tenemos estas misiones muy caras y las enviamos al espacio, y estas misiones se accidentan por el tema de la ciencia o algo adicional pasa. Entonces lo que decidimos hacer es que creamos estos equipos acá y cuestan como $1,000 producirlos, y en vez de enviar una gran misión de $1 billón, enviamos 5,000 de estos aparatos, de estos dispositivos al espacio, y si alguno de ellos se accidenta, no solamente nos costó $1,000, y algunos de ellos llegan al espacio y colocan las antenas y obtenemos el bip de la frecuencia que ellos están buscando. Entonces, de estos equipos, estos dispositivos, que lo que ellos nos muestran, vamos a ganar mucho más de una misión espacial muy costosa. Muchos de la fase de experimentación, algunos de ellos mueren, y eso es grandioso. Algunos de los más experimentos que se ejecutan también, hay que crear siempre
cuarto para fallar y otro para ser exitoso. Algunas veces también tenemos un caso de Walmart, uno de los cadenas de almacenes más grandes, uno de los productores de comida rápida en el mundo. Estas empresas corren como cientos controles aleatorios por mes, miles y miles. Al tiempo que yo estuve trabajando en el sistema judicial, ya habían hecho un año de eventos, de pruebas al mes. Eso lo hace para que la investigación se facilite más como parte de su trabajo. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría decir, eficiencia acumulada. Entonces, para eliminar todas esas barreras, de eliminar las evaluaciones, hacemos las pruebas como una norma en vez de